Olá pessoal, vamos continuar nosso conteúdo aqui de teoria dos números. Hoje nós vamos falar sobre congruências, né? Vamos entender o que é uma congruência, mostrar uma aplicação e aí nós vamos passar uma listinha de exercícios para vocês e finalizar praticamente nossos conhecimentos, né? Esse é o último conteúdo que a gente tem para apresentar. E aí estamos encerrando. Então, por favor, vamos fazer as atividades o mais rápido possível, porque eu vou ter que encerrar a disciplina, a nossa carga horária já está completando, então vamos ser o mais breve possível, tá? Então, para finalizar, vamos estudar isso aqui. Então, vamos iniciar agora. Vamos lá. O estudo de congruência, pessoal, ele é baseado no estudo do resto de uma divisão, tá? Então, nós vamos perceber que quando você faz uma divisão entre o resto e o dividendo, acontecem algumas propriedades, algumas características que se mantêm. A congruência é justamente a aplicação dessas propriedades que acontecem dentro do dividendo e do resto numa divisão qualquer. Então, por exemplo, para a gente começar, vamos fazer a seguinte análise. Vamos pegar o número 13 e dividir por 4. Todo mundo sabe fazer essa divisão, bem simples, mas eu quero que a gente faça a sua análise. 13 dividido por 4, a gente sabe que vai dar 3, 3 vezes 4, 12, vai dar resto 1, né? Então, olha só, o quociente, esqueçam o quociente, nós vamos estudar apenas, fazer uma análise no resto. O que é que acontece no resto quando eu mexo no dividendo, tá? Então, nós vamos fazer essa análise, tá? Então, para isso, vamos fazer alguns experimentos. Por exemplo, vamos pegar e adicionar 2 no dividendo. O dividendo é 13. 13 mais 2 vai ser 15, né? E aí vamos fazer a divisão para ver o que é que acontece. Então, 15 dividido por 4, a gente sabe, continua sendo 3 o quociente. 3 vezes 4 é 12, só que o resto agora é 3, né? Então, eu fiz uma adição de 2 no dividendo. Agora eu vou pegar e vou multiplicar por 2. Ao invés de eu adicionar, vou multiplicar por 2. Então, meu dividendo era 13. 13 vezes 2 é 26. Então, 26 por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Né? Para 26, sobram 2. Então, olha só, o que é que a gente percebe daí? Né? Quer que vocês façam uma pequena reflexão nesse momento. Eu adicionei 2 e depois eu multipliquei por 2. O que é que a gente pode perceber daí? Então, se vocês fizerem uma análise, o que eu fiz no dividendo aconteceu no resto. Por exemplo, a minha primeira operação era 13 dividido por 4, que dava resto 1. O que foi que eu fiz no dividendo? Eu não acrescentei 2 para ficar 15. E o que foi que aconteceu lá no resto? Acrescentou 2, que o meu resto era 1. Se eu acrescentei 2, dá 3. Então, olha só, o meu dividendo 13, quando eu acrescentei 2, foi para 15. Mas se eu acrescentei 2 lá no resto também ocorre esse acréscimo, 2, que dá 3. A mesma coisa foi com o produto, né? Eu multipliquei por 2, 13 vezes 2, 26. 1 vezes 2 dá 2. Então, observem que o que eu faço no dividendo ocorre também lá no resto. Isso é importante que a gente tenha em mente. Então, essas operações que a gente vai fazer no dividendo, elas também acontecem lá no resto, ok? Então, isso facilita demais a gente resolver muitos problemas, né? Então, isso aqui é a principal concepção que vocês têm que ter ideia, tá? Para a gente trabalhar com os restos e os dividendos, tá? Então, é a principal concepção que a gente tem que ter. Então, vamos agora definir o que é congruência, apresentar um exemplo em cima dessa concepção. O que você fizer no dividendo vai acontecer, ocorre diretamente lá no resto. Esqueçam o quociente, não importa o quociente, apenas analisar o dividendo e o resto. Então, por exemplo, seja M um número natural, diremos que dois números inteiros A e B são congruentes, módulo M, se os restos de suas divisões euclidiana por M são iguais, quando os inteiros A e B são congruentes, módulo M. Como é que a gente escreve? A gente escreve assim, A congruente a B, módulo M. Tá? Então, observe. O que é esse A, o que é esse B? Esse A e esse B são números que têm o mesmo resto quando divididos por M. Então, A e B são números que possuem o mesmo resto quando divididos por M. Então,
Isso é congruência. Então, quando eu dividir um número por m, ele vai dar um resto qualquer. Então, esse A e esse B têm o mesmo resto. Vou botar exemplo aqui. Por exemplo, 5 é congruente a 2, módulo 3. Né? Então, quando eu dividir 5 por 3, dá resto 2, certo? Então, 5 dividido por 3 dá resto 2. Então, 5 é congruente a 2, módulo 3. 23 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Também é resto 2. Então, 23 é congruente a 2, módulo 3. Eu posso dizer que 23 é congruente a 5, módulo 3. Que é congruente a 2 também. Então, 23 é congruente a 5, módulo 2. Ok? Por quê? Porque eles possuem o mesmo resto. Então, ó, 5 é congruente a 2, 23 é congruente a 2. Então, como eles têm o mesmo, eu posso caracterizar essas propriedades e isso vai gerar uma congruência indireta. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente perceber. Por exemplo, acha o resto da divisão de 13 elevado a 2020 por 12. Ora, dificilmente o cara consegue fazer isso manualmente, né? Uma potência dessa, 13 elevado a 2020, para depois fazer a divisão por 12. Então tem que ter algum mecanismo, né? Então nós vamos utilizar o nosso conhecimento de congruência. Ok? Então vamos pegar o quê? Vamos começar aqui. Vou pegar 13 e dividir por 12. Quando a gente pega o 13 e divide por 12, a gente tem resto igual a 1. Então o que é que significa? Que 13 é congruente a 1 módulo 12. Então o 13 é congruente a 1 módulo 12. O 13 é o dividendo, o resto é 1, e aí o divisor é 12. Então, como eu sei que 13 é congruente a 1 módulo 12, o que é que eu vou fazer? Eu vou operar tudo que eu fizer aqui no dividendo no 13, eu também devo fazer lá no 1. E isso se mantém. Porque o que eu faço lá, por exemplo, a gente viu nos exemplos anteriores. Se eu adicionar, eu adiciono. Se eu multiplicar, eu multiplico. Então, o que acontece? Eu vou colocar a potência. 13 elevado a 2020. É congruente a 1 elevado a 2020, módulo 12. Não alterei nada, porque o que eu fiz lá mantém aqui. Ok? Então, só que 1 elevado a 2020, a gente sabe que é 1. Então, 13 elevado a 2020 é congruente a 1 módulo 12. Pronto, acabou o nosso problema. Então, qual é o resto da divisão de 13 elevado a 2020 por 12? É 1. Então, fica bem claro, ó, o resto da divisão de 13 elevado a 2020 por 12 é igual a 1. Por quê? Porque quando a gente trabalha, a gente encontra essas propriedades, né? Então, pessoal, nossa aula de hoje tecnicamente é essa, né? Quero agradecer vocês, indicar que vocês façam um bom estudo. Queria ter a oportunidade também da gente trabalhar esse conteúdo mais presencialmente, né? Mas vamos focar nos estudos, vamos fortalecer a situação, porque já a nossa disciplina está encerrando. Então, os prazos estão se encerrando, então quero que vocês foquem, façam as atividades por completo, porque logo, logo nós vamos cobrar aí, e vamos ser cobrados também pela finalização da disciplina. Então, quem tiver em atraso, procure enviar logo o mais breve possível o material. E quem está em dias, parabéns, já está encerrando a disciplina. Então, obrigado aí, vamos continuar os estudos e logo depois nós vamos passar uma lista. Obrigado, até mais. Até a próxima.